Histórias assombradas. Irmã Maledite. Vamos ver? Vamos lá. Olá, Ana. Eu conheço e acompanho o seu canal desde os primeiros vídeos de relatos. Eu sou da época do Relato 200. Eu, desde sempre, amei ouvir os relatos e sempre quis enviar um eu mesma. Mas na época eu ainda era nova demais para saber sobre essas histórias. E tô tirando pelinho de gato, de blusa. Acho que eu limpei o óculos com alguma blusa, sei lá o quê. Aí enchi de pelo. Aí eles ficam me incomodando enquanto eu falo. Pronto. Então, eu queria enviar um relato eu mesma, mas na época ainda era muito nova para saber sobre as histórias sobrenaturais da minha família. E bem, agora que a idade chegou, eu tenho mais relatos do que desejaria para contar. Todos os nomes estão trocados, então pode ler sem medo. Esse relato é sobre a minha mãe e a irmã Maledite dela. Então, a partir de agora, o relato será na perspectiva dela. Então, agora é a mãe dela contando essa história. Eu nasci e cresci na cidade tal, no interior de Pernambuco. Uma cidade bem humilde, mas com muitas pessoas boas. Eu sou a filha mais nova de 3 meninas. A mais velha, Sara, a do meio, Maledite, e eu, Chloe. Todas com 2 anos de diferença de idade uma para outra. A minha mãe fazia parte de um centro de macumba. Então, desde sempre, eu já tinha contato com esse mundo. Mas o meu tio, irmão do meu pai, foi a pessoa que me iniciou na igreja evangélica, junto de Sara, que, assim como eu, nunca gostou muito desse negócio de magia aí. Mas Maledite, ao contrário de nós, sempre foi mais achegada para esse lado. Maledite sempre foi menor e mais fraca do que Sara, que sempre foi bem forte e corpulenta. Então, como não podia perturbar Sara sem levar uma surra como retorno, sobrava para mim, a caçula. Maledite sempre foi bem amiga minha, mas sempre com um jeito meio ácido. Um exemplo disso foi quando eu tive um dos meus primeiros crushzinhos. Ele era 2 anos mais velho que eu e era uma gracinha. Mas eu, muito tímida, nunca tive coragem para falar com ele. Então apenas o admirava de longe. Maledite sempre falava coisas meio maldosas para mim quanto a isso, dizendo tipo, por que acha que ele gostaria de você? Ou ainda, se não se declarar, eu pego ele para mim. E foi dito e feito. Eu, tímida, nunca consegui me declarar para ele. E então, nisso, Maledite começou a jogar o seu charme para ele, com os cabelos curtos e lisos e o corpo todo delicado. É claro que ele gostou dela, e eu apenas assisti de longe, com meu coração completamente partido. Eu chorei por dias por causa disso, não por causa do menino, mas sim porque a minha própria irmã tinha feito isso. E isso simplesmente quebrou meu coração. Os anos foram passando e a caçula franzina começou a crescer e a ganhar corpo. Fui ganhando mais curvas e os meus cachos ganharam um volume lindo, com cabelos que chegavam passavam da cintura. Não querendo me gabar, mas realmente eu era uma moça que chamava a atenção. Sara me perturbava, me chamando de Mona Lisa e brincando, falando que eu ia roubar todos os meninos agora. Brincadeira de irmãs. Mas Maledite não gostou nada disso, já que não podia mais me ridicularizar. Quando tinha os meus 20 anos, a minha mãe e o meu pai já haviam falecido. Ambos. Com 20 anos, minha mãe e meu pai já haviam falecido e eu morava apenas com as minhas irmãs. Na época, eu trabalhava em um mercado e foi lá que eu conheci Evil, ou Evil. Eu vou chamar aqui de Evil. E foi lá que eu conheci Evil, um rapaz doce e que chamou minha atenção, assim como eu chamei a atenção dele. Ele vinha quase todos os dias comprar alguma coisa no mercado e dizia abertamente que fazia isso só para poder me ver. E eu, toda boba, me derretia com isso.
O tempo foi passando e depois de alguns meses já estávamos namorando. Evil era lindo aos meus olhos, mas tenho que admitir que a beleza dele não era algo que atraía muitos. Atraía muito pouco, na verdade. Mas mesmo assim, Maledite começou a tentar seduzir ele, entrando no meio das nossas conversas, tocando nele de maneira meio indiscreta, o que sempre o deixou bem desconfortável, já que ele não entendia o motivo de tais coisas assim que ela fazia. Quando já estávamos com 1 ano de namoro, eu me mudei para uma casa que ficava em cima de uma pequena padaria, onde eu passei a trabalhar. Para subir até a casa, você tinha que passar por um corredor que ficava na lateral, na esquina, sendo que uma parte do muro ficava para o lado da rua. Aí ela desenhou aqui para exemplificar, né? Então ficava, vamos dizer, a padaria aqui e a casa em cima. E aqui do lado tinha um portão, onde você passava por um corredor para subir a escada e chegar aqui no andar de cima. E aqui também era um muro, que era uma esquina, assim, sabe? Bom, em uma noite estávamos eu e Evil no sofá, assistindo o filme, quando escutamos um som muito alto de vidro quebrando no corredor. Nos assustamos e fomos ver o que era, o que tinha feito aquele barulho. E quando saímos, vimos uma garrafa de vidro quebrada quase no pé da escada que levava para casa. E dentro da garrafa tinha muita terra preta, junto com o que parecia ser restos de algum bicho e pedaços de papel. Já sabendo o que era aquilo, eu comecei a orar para repreender qualquer que fosse a magia que tinha ali e varri aquilo para fora do corredor. Desde sempre, tinha uma energia espiritual muito forte, uma conexão muito forte com Deus. Então a magia não passou nem perto de mim. Só que Evil não tinha essa mesma sorte e a magia pegou nele. Então aquilo lá provavelmente era terra de cemitério dentro da garrafa e tal. Depois de alguns dias, Maledite sumiu sem mais nem menos, simplesmente desapareceu. Então, por isso, sempre achei que foi ela quem fez a magia, mas nunca tive nem confirmação disso. Mesmo que no fundo eu tenha certeza que foi ela. Evil seguiu os próximos meses normal, então eu achei que a magia tinha, sumido. Já que nada tinha acontecido, mas com o tempo ele foi mudando. Ele foi ficando mais rude, estressado, e como eu sempre fui palpa dar em doido, nunca baixei minha cabeça para ele. Tanto que em um dia que brigamos, eu cortei o fio da TV na faca. E isso a TV ainda estando ligada na tomada. As brigas ficaram piores e mais frequentes. Ele dizia coisas que me machucavam. Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui, gente. É porque às vezes eu esqueço de ver e fico com medo de dar algum problema. Não, tá certo. Vamos lá, continuando. Cadê? As brigas ficaram piores e mais frequentes. Ele dizia coisas que me machucavam, usando contra mim coisas que eu havia confiado a ele. E depois de tanta briga, eu me separei dele. Cortei contato e tentei seguir em frente, mas ele sempre vinha atrás de mim, pedindo desculpas e sendo tão doce quanto quando nós nos conhecemos. E eu, besta, voltei com ele, mas na mesma noite que eu voltei, eu tive um sonho. Eu estava na sala da casa que eu nasci, estava deitada no sofá. Eu me levantei devagar e olhei em volta, vendo que tudo ao redor da casa estava simplesmente em chamas, um fogo vermelho alto que circulava toda a casa. Da janela eu podia ver um homem do lado de fora, com uma roupa branca, cabelo longo, e seu rosto era impossível de se ver. Mesmo que nada estivesse bloqueando a minha visão, ainda não podia ver o rosto dele. Mas mesmo assim eu sabia que ele estava triste me olhando. Então eu olhei para a porta da casa, vendo os meus pais ali. O meu pai segurava minha mãe nos braços, então ela chorava muito, dizendo que eu ia morrer.
Eu não me lembro muito do sonho, mas só me lembro que quando eu acordei, o Evil estava ali comigo e disse que queria me pedir em casamento. Mesmo com o sonho, claramente dizendo para que eu dissesse não, eu disse sim. O nosso noivado foi longo, eu engravidei alguns meses depois e Evil saía quase todos os dias atrás de mulheres da vida com quem dormia. E ele não fazia o menor esforço para esconder isso. Mas mesmo assim eu fiquei com ele. Como se tivesse algo que não me deixasse sair de perto dele. Como se eu realmente estivesse amarrada a ele por algum motivo. Depois dos meses de gestação, eu dei à luz a uma menina linda e que roubou o coração do Evil, que por muito tempo voltou a ser aquele homem por quem eu havia me apaixonado, e eu fiquei aliviada por isso. Quando minha filha já estava com 4 anos de idade e eu com mais um no forno, nós nos casamos finalmente. Durante a gestação do segundo filho, Evil voltou a sair de casa durante as noites, me deixando sozinha, grávida e com uma criança para cuidar. E o meu tormento havia voltado. Sendo que dentro desses meses, muitos milagres aconteceram na minha vida e quem sabe num outro relato eu possa contar sobre eles. Bom, após o nascimento do meu segundo filho, um menino lindo, Evil voltou a ser tão doce como antes por um tempo. Mas uma noite em específico, algo aconteceu. Era de madrugada e eu havia levantado para beber água. Voltei a me deitar e fiquei rolando na cama, tentando dormir, quando eu vi algo. Uma sombra no pé da cama, do meu lado da cama. Era uma sombra pequena, como a de uma criança. E como a minha filha era quase desse tamanho, eu não estranhei de primeira. Apenas perguntei por que ela estava acordada. Aí o meu corpo simplesmente gelou quando eu olhei para a cama dela, já que dormíamos todos no mesmo quarto, e eu a vi ali. Minha filha dormindo quietinha. Quando voltei a olhar a sombra que tinha ali, a única coisa que eu vi foi ele meio que voar por cima de mim e diretamente para dentro do Evil, que fez um som como se não conseguisse respirar por um momento, mas então continuou a dormir normalmente. E daí para frente, posso dizer que a minha vida foi de mal a pior. Minha vida foi de ruim para quase o próprio inferno, ela está dizendo aqui. Evil começou a piorar muito, mas não só comigo. Ele começou a ser assim com a própria família, perturbando a própria mãe, gastando e controlando o dinheiro da aposentadoria dela. Ele afastou a própria e única irmã, que hoje não quer nem falar mais com ele. Perdeu o melhor amigo, que hoje em dia não o suporta mais. Ele batia muito nos nossos filhos, principalmente na minha filha mais velha, e eu não podia fazer nada, já que também não escapava de suas surras, sendo que ele sempre agredia por motivo nenhum. Minha filha... E a roliça, lógico, começou a latir agora. E minha filha cresceu presa dentro de casa, basicamente. E o meu filho tem medo do próprio pai. Eu tentei várias vezes sair, me mudar para outra casa, mas ele toda vez me ameaçava. E então, com a minha cabeça nos meus filhos, eu voltava. Nesse meio tempo, recebi a notícia de que Maledite estava morando em outro país. Havia se casado por lá e tinha um filho. Eu nunca tentei contato com ela e realmente não quero. Até porque eu não saberia encará-la nos olhos. Hoje em dia, moro fora do Brasil junto com a minha família, que continua tão problemática como antes. E a única coisa que eu peço é por oração, pois só Deus pode me tirar de dentro dessa prisão que me encontro hoje em dia. Gente do céu. Bom, oi de novo, Ana. Essa história não teve um final feliz, como normalmente as histórias têm. E hoje em dia eu luto para ajudar minha mãe com tudo que está acontecendo. Acredite quando digo que eu deixei muita coisa fora dessa história ainda. Senão eu ficaria dias escrevendo aqui. Mas hoje em dia ele não encosta mais na gente, já que onde moramos atualmente as leis funcionam. E ele vai preso se tentar alguma coisa. Bom, esse relato é também um desabafo meu e da minha mãe, para que mais pessoas saibam da nossa história e do que estamos passando.
e que mexer com essas coisas de magia, de trabalhos, não é coisa simples. Isso pode arruinar completamente a vida de alguém. Ainda pretendo mandar mais relatos, mas por agora é só. Obrigada por ler e espero que você e sua família sempre tenham muitas bênçãos, assim como os assombrados. Um beijo para você, obrigada. Então vocês acham que tudo isso pode ser resultado de um trabalho feito, ou mais de um, pela irmã Maledite. E depois disso não tiveram mais contato, é isso? Como que é? Aonde que eu vi aqui que ela está em outro país? Ela também tá, né? Recebi a notícia de que a Maledite estava morando em outro país, se casou e teve filho lá e nunca tentei contato com ela. E não quero. Tá, vocês não têm certeza, mas Então, se realmente tem alguma coisa aí espiritual, o interessante é procurar alguma coisa espiritual também para ver se é isso mesmo e tentar quebrar, ajudar nessa parte, né, para a coisa andar. E ao mesmo tempo também tentar sair dessa, né, desse relacionamento, se tem algo ruim aí. Não sei como, eu não sei como que é a realidade aí, não sei como que acontece, mas procurar, eu não sei, porque muitas vezes a prisão é aqui, né, depois de tudo, tanta coisa que passa, não consegue mais. Então, eu não sei, realmente eu não sei como que é a situação, mas desejamos tudo de bom e espero que isso se resolva logo. E procure ajuda espiritual também. Acho que vale a pena. Aí eu não sei, de acordo com a crença, tudo, mas... né? Bom, que triste. Então, será que foi a própria irmã que fez isso? Por inveja, por sei lá o quê? Porque justamente depois que essa garrafa caiu ali no quintal da casa e... justamente depois disso, a Maledite sumiu da vida delas. Sumiu. E aí que ela ficou sabendo depois que tava... Então, será que foi primeiro? Vou lançar isso aqui, quero que se ferre e foi embora? Bom, triste se for. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.